noite, Instagram. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos para mais essa live. Estamos aqui essa semana na quarta, né? Excepcionalmente. Que alegria ter vocês por aqui. Sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando. Sejam bem-vindos, tudo bem? Boa noite. Já vamos mandando essa live para todo mundo. A live de hoje não vai ficar salva. Então a gente vai estar aqui hoje. E depois esse conteúdo vai para vocês. Ainda não sabemos muito bem para onde. Ou para o YouTube, ou talvez para cortes no Instagram. Mas fica por aqui que você vai aprender a ter uma dieta um pouco mais prática, né? E uma dieta assim mais possível, mais palpável. Por aqui muito calor hoje. Não sei aí na sua casa como tá, mas aqui tem feito um calor absurdo. E esses dias estão judiando da gente, né? Mas se Deus quiser, logo a chuva vem e ela é bem-vinda, né? Para que a gente possa se refrescar um pouco, se Deus assim quiser. Sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre como ter uma dieta um pouco mais prática, né? O que eu quero falar nessa live para vocês? Uma dieta prática seria uma dieta que é possível, né? Aquela dieta que você consegue colocar em prática no dia a dia, né? Coisas simples, fáceis de fazer, coisas que não são difíceis, coisas que são possíveis, né? Pequenos passinhos possíveis. Então, a gente sabe, né, que a cada dia que passa, os nossos dias estão mais corridos, né? A gente tem mais e mais coisas para fazer. Então, cada dia passa mais corrido do que o outro, né? Então a gente fica sempre procurando coisas para fazer, querendo, né, muitas coisas, não tem tanto tempo para fazer as coisas mais. Então os nossos dias são muito corridos. E com isso, né, se a gente parar para pensar na evolução que a nossa sociedade teve, né, ao longo do tempo, então hoje nós temos as coisas com muito mais facilidade, né? As coisas para nós são cada vez mais práticas, mais fáceis de serem conseguidas. Eu falo isso porque é uma realidade, né? Supomos que, por exemplo, para ter um filho hoje, né? É uma facilidade imensa das coisas, né? É uma facilidade com relação a você ter fralda a seu dispor, né? Você ter papinha pronta se você quiser. Então, são coisas que estão muito acessíveis para nós, né? Então, a cada dia que passa, a gente tem coisas mais acessíveis nas nossas mãos e a gente consegue, então, ter as coisas mais à disposição, né? E o que acontece, né? Se a gente parar para pensar nisso, então, conforme o tempo vai passando, a gente está tendo mais facilidade com as coisas, mas, ao mesmo tempo, nós estamos ficando cada vez mais doentes, né? Então, pare para pensar nas pessoas que você conhece, por um exemplo, né? As pessoas que você conhece e que hoje têm uma saúde plena, que gozam de uma saúde plena. Quase ninguém. Por quê? Porque cada vez mais, né? As pessoas, elas têm procurado uma vida um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo, ao passo, que elas não estão conseguindo adequar a própria vida, né, a própria alimentação, as próprias atitudes, né, o todo que é a vida, com a sua rotina, com uma alimentação mais saudável, com uma vida mais saudável. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes, né? Cada vez mais doentes, cada vez mais cheias de problemas, né? Físicos, espirituais, emocionais. Porque o nosso emocional está ligado ao nosso físico, né? Quantas pessoas você conhece que, por exemplo, quando elas estão com problema, elas ficam doentes,
né? Então, ao se dar para um problema, né, um problema físico, um problema emocional, esse problema se torna também físico, né? E aí é onde mora a nossa dificuldade, porque hoje em dia algumas pessoas elas têm esse acesso a uma alimentação um pouco mais saudável, sabe? Mais ou menos como que funciona, mas algumas não querem saber, né? Ou são avessas a isso, né? Às vezes eu me deparo com pessoas que, por exemplo, elas não levam uma vida saudável e elas não estão preocupadas em levar, né? E aí eu me pergunto, né? Aonde que isso vai as levar, né? Porque ao longo do tempo, todos nós colheremos os resultados, né? Daquilo que a gente vem buscando no dia a dia. Então a gente precisa passar a se alimentar como a gente quer estar no futuro. Parece bizarro falar isso, né? Mas assim, se a gente parar para pensar, por exemplo, que as nossas atitudes, né, a alimentação que a gente leva hoje, aonde ela irá nos levar, né? Então, aquilo que a gente tem é só o hoje. Nós não sabemos o que vai ser de nós amanhã, nós não sabemos até quando a gente vai estar aqui, mas o que a gente tem que se preocupar também é com aquilo que a gente vai levar para frente, né? Então, o que a gente tem hoje? Uma saúde, né? E eu quero gozar de plena saúde quando eu tiver, sei lá, os meus 50, os meus 70 anos. Tudo isso que eu planto hoje, eu não vou colher hoje, eu vou colher daqui 30, 20 anos, né? Recentemente eu vi um vídeo em que a mulher falava, né? Uma empreendedora super conhecida. E ela dizia que nós vamos viver, a nossa geração, né? Talvez mais para frente, vamos viver muitos anos, 110, 120 anos. Então, quando a gente tiver os nossos 70, vai ser mais ou menos os nossos 50 de hoje. E como será que vai estar a nossa saúde, né? Será que nós vamos estar gozando de plena saúde com os frutos que a gente tem plantado hoje, né? Com a alimentação que a gente tem buscado fazer hoje? Eu acho que não, né? Eu penso muitas vezes que não, que a maioria das pessoas não vai gozar de boa saúde, que os frutos vão aparecer em pouco tempo, né? Então, se você está gostando dessa live, manda para mais pessoas, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, porque essa live não vai ficar gravada. Esse conteúdo aqui vai sumir depois, né? E quem teve acesso foi quem teve ao vivo. Então, né? Os nossos dias são mais corridos, a nossa vida, ela tende a nos levar para essa correria, para essa dinâmica da gente fazer muitas coisas, né? A família exige, o trabalho exige, os filhos exigem. Tudo exige muito de nós, né? E graças a Deus, porque nós temos ocupado cada vez mais posições altas na sociedade, isso é muito bom. Mas, com relação à nossa dieta, né? A nossa dieta, parem para pensar, né? Se a gente tem todas as coisas na nossa mão, por que não tornar a nossa alimentação um pouco mais prática e mais saudável? As pessoas não têm levado isso em consideração, né? Elas têm colocado, sim, empecilhos para se alimentar melhor, porque elas acham que, por exemplo, as eventualidades vão ajudar elas, né? Então, pedir um iFood talvez seja um pouco mais fácil do que cozinhar um bife com arroz na minha casa, né? Então, se a gente não colocar essas metas de talvez se alimentar um pouco melhor, essas metas de poder fazer escolhas melhores, o futuro nos engole, né? A nossa alimentação, ela nos leva para aquilo que a gente vai ser no futuro. E se a gente não olha para o nosso hoje, a gente vai talvez não colha frutos tão bons, né? Então, tudo nos induz a comer mais, né? Estar com os amigos nos induz a comer mais, um jantar em família talvez nos induza a comer mais, pedir comida uma vez por semana nos induz a comer mais, olhar o Instagram, olhar o Facebook, né? Aparece restaurante a todo momento, aparecem pratos, né? As pessoas, elas tomam isso como algo assim muito grande, né? Eu vou comer e vou postar aquilo que eu tô comendo, porque eu tô num restaurante muito top. Então, tudo nos induz, né? A gente sabe, né, que o próprio usar o celular, ele libera no nosso cérebro alguns neurotransmissores que nos trazem o bem-estar, né? Então, quando a gente passa
no feed do Instagram, que a gente fica olhando as coisas, né, com aquele maior interesse, ou vai vendo, eu quero ver mais, não consegue soltar daquilo. É porque aquilo libera em nós neurotransmissores, né, que nos fazem ter essa sensação de felicidade. Reparem para uma criança quando ela vai usar o celular, né, ela se acalma na hora. Porque aquilo libera os neurotransmissores no cérebro dela que trazem esse sentimento de felicidade. Então, como que a gente pode mudar esse panorama, né? Se nós somos tão viciados, assim, como eu diria, viciados em dopamina, né? Que é esse neurotransmissor, esse hormônio que é produzido em nós. Se nós somos viciados em dopamina e se nós somos, então, viciados em açúcar, em gordura, né? Em misturar açúcar com gordura, em comer de tudo e comer muito. Como que a gente pode mudar essa realidade, né? Então, um dos passos mais práticos que eu penso que a gente pode colocar em prática, né, daqui para frente, é ter uma organização alimentar. Como isso pode nos ajudar, né? Então, é pensar e organizar na nossa cabeça aquilo que a gente vai comer. Isso garante, em 80%, eu acredito, o sucesso da sua dieta. Por quê? Porque quando a gente tem uma ordem naquilo que a gente vai comer, ou então, por exemplo, eu vou começar uma dieta daqui para a semana que vem, por exemplo. Então, eu vou ao mercado, eu vou me preparar, eu vou cozinhar, eu vou deixar coisas congeladas. Ou, isso não é a minha realidade. Beleza. Então, eu vou olhar no cardápio do local onde eu como quais são as coisas que são mais saudáveis possíveis e que eu possa comer. Mas isso é um grande esforço. Tudo bem, se você não quiser ter nada na vida, não busque esforço, né? Não faça nada por esforço. Então, para a gente poder mudar esse panorama, né, a gente precisa fazer escolhas melhores. E por onde a gente pode começar? Nessa organização, né, nessa ordem, através da ordem alimentar, através da ordem da rotina, né, a gente consegue, então, colocar em ordem a nossa alimentação. Então, se para você fica mais fácil fazer cardápio, faça cardápio. Se para você fica mais fácil, eu vou encomendar com a pessoa que faz a comida para mim, né, para fazer durante a semana, já pronto, ótimo. Eu vou fazer compras e aí eu já vou deixar separado as proteínas e os carboidratos que eu preciso comer, enfim. Então, a gente pode se organizar dessa forma, né? Seriam coisas mais práticas para a gente já começar a colocar, né, na nossa vida. Então, a ordem na nossa alimentação. Menos processados, menos açúcares e menos industrializados. Bater naquela tecla de toda vez, né, comida de verdade. Então, quando a gente busca, né, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está buscando ter uma dieta mais saudável, uma dieta mais natural, é começar a excluir as coisas de pacote, começar a excluir as coisas industrializadas, né? Aquilo que realmente nos faz mal, né? E não buscar fora. Porque o que acontece? Eu não tenho nada disso em casa. Beleza, não tem nada disso em casa, mas 2, 3 vezes por semana você come fora. E aí o que você come? Né? Uma pizza, ela pode ser um ultraprocessado. Um sanduíche super recheado, ele pode ser um ultraprocessado. Então não adianta, é como se a gente estivesse colocando inflamação no nosso organismo da mesma forma, né? Então, nossa, é muito difícil ir num restaurante pedir uma salada. É bem difícil, porque o cardápio normalmente ele é gigante. E a gente olha nossa, vou comer uma coisa boa, né? Já que eu tô comendo fora, não vou comer uma salada. Mas, cara, por que não? Por que não trocar, né? Por que não tentar comer outras coisas também, experimentar novos sabores, né? Porque fazer um monte de salada em casa é difícil, realmente. Mas vocês já experimentaram, tipo, no shopping, nesses lugares que a gente vai, né? Aqueles bowl que tem vários tipos de salada, né? Vários tipos de legumes, de verdura. Tipo, comer em restaurante que tem um buffet enorme é bom porque tem muitos tipos de verdura, né? E é possível da gente conseguir se alimentar bem também através disso, né? Porque tem muitas opções. E isso é ótimo,
Vocês não acham que isso é ótimo? Ter muitas opções? Se fosse todos os dias assim na casa de você, tivesse muitas opções para poder comer. Se eu tivesse, tipo, muitos tipos de salada, eu ia achar o máximo, porque eu gosto de todos os tipos de legumes. Então, é buscar, né, a experimentar novas coisas, a ter essa vontade, né, de comer menos alimentos processados. Por que quando a gente começa uma intervenção, né, uma consultoria, um atendimento, o que seja, o que a gente pergunta para a pessoa, faz quanto tempo que você não toma remédio para parasita, né, veneno para parasita, né, o medicamento. Porque quando a gente está com o organismo muito inflamado, muito infectado, além da gente ter um adicional, né, de que, por exemplo, observem as pessoas obesas, elas têm uma necessidade muito grande de carboidrato, né? Isso é hormonal nelas. Isso é hormonal, tá? É uma disfunção hormonal. Mas, por exemplo, quando você tem um alto nível de parasitas no organismo, vamos supor que, sei lá, faz 3 anos, desde a pandemia, que você não toma o medicamento, você pode sim ter mais vontade de comer coisas doces, né? Porque esses parasitas, eles se alimentam disso. Então, já é comprovado que quando a gente faz essa intervenção no começo, a gente consegue ter uma redução muito grande da fome, da vontade de comer, né, das dores no estômago, das pessoas que justamente elas ficam tendo essa vontade de ficar comendo doce o tempo todo. E quando a gente está numa dieta, né, a gente pensa que tá numa dieta regrada há pouco tempo ou há muito tempo. Existem coisas que podem nos ajudar. Por exemplo, a atividade física é algo que ajuda muito quando existe uma demanda muito grande, né, por carboidratos. Então, por exemplo, fazer atividade física por bastante tempo reduz essa vontade de ficar comendo muitas coisas. Outra coisa que pode ajudar, né, vitamina B12, magnésio, tudo isso suplementado ajuda a reduzir essa vontade de comer doce. Então, não entram aí só os processados que a gente compra no mercado, né? Os ultraprocessados, o salgadinho, a bolacha, a recheada, o refrigerante, enfim. Entra tudo, né? Entra a pizza do final de semana, entra o sanduíche, entram todos esses alimentos que talvez não precisariam estar na dieta, né? E que muitas vezes não são tão bons. Ah, mas como que eu vou me livrar disso então, né? Então agora eu não posso comer nada. Não, você pode, mas é eventualmente. No final de semana, uma vez. Deixar 2, 3 refeições livres durante a semana e boa. O resto da semana você mantém no foco. Treina, faz sua alimentação certa, né? Só continua, só volta. Continua, continua e continua e continua. Porque essa constância que a gente precisa para ter uma vida mais saudável, né? Por quê? Porque a ordem, ela nos traz essa organização da vida, mas para que a gente tenha uma vida mais saudável, uma saúde melhor, né? Que é o que a gente busca aqui, a gente está buscando uma saúde melhor. Então, a gente precisa ter essa constância, que é permanecer fazendo sempre esse esforço, né? Igual academia, né? Quanto mais peso você pega, mais você dá conta de ir pegando peso, né? Cada vez você vai ficando mais forte. Então, reduzir um pouco esses alimentos processados, né? Reduzir essas coisas que talvez não fazem tão bem pra gente, né? E colocar, né? Incluir. Então, incluir o quê? Né? Ah, mas agora eu não vou comer nada. Às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, mas então eu tenho que tirar os grãos, eu tenho que tirar o leite, eu tenho que tirar o glúten, eu preciso tirar as farinhas, tudo, né? Não. Você pode reduzir, como eu disse, e incluir. É importante que você inclua novos alimentos. Por quê? Ao incluir novos alimentos, então você vai fazendo com que seu corpo entenda
que aquilo é bom também, que não é só uma retirada, porque é o que o nosso cérebro entende, né? Que, eu tô tirando tudo, então, nossa, tudo que eu tô comendo é ruim, né? Tudo isso é péssimo, não me faz bem, eu não posso ter isso, né? Mas, ao mesmo tempo, que quando eu começo, então, a colocar mais um esforço maior em comer coisas que eu normalmente não como, frutas que são diferentes, sei lá, grãos, né? Por exemplo, nozes, castanhas, essas coisas que a gente quase nunca come e que realmente são bons para o nosso organismo. Quando eu incluo essas coisas, então eu começo a fazer com que o meu cérebro entenda que, nossa, talvez aquilo ali não é tão ruim. Por que muitas vezes, né, as pessoas fazem dieta acompanhado, por exemplo, por um nutricionista, né, por um profissional da área de alimentos ou por alguém da área da saúde, né? Elas começam a fazer a dieta e daí depois elas falam, nossa, nem é tão difícil assim, né? Eu tô gostando de fazer porque eu tô me sentindo bem. Porque no fim das contas, né, a gente não tá só tirando, né? O que um profissional que atende a alimentação ele faz? Ele não tira, ele entende a sua rotina, entende aonde você precisa colocar ou retirar algumas coisas, mas ele te dá opções para substituir. Ele te dá opções para que você então comece, né, de uma forma diferente, colocando coisas diferentes, buscando novas formas de se alimentar, de preparar os alimentos, né? Hoje mesmo, eu tive a oportunidade de compartilhar com algumas pessoas uma forma diferente de fazer ovos no café da manhã, porque muitas pessoas, elas comem ovos todos os dias, né? Mas chega um momento que, nossa, eu não aguento mais comer ovo. É ovo cozido, é omelete, é ovo frito. Não dá mais para mim, né? Comece a incrementar o ovo para vocês verem, né? Um dia você faz com queijo, outro dia você coloca cheiro verde, outro dia você coloca mel, fica excelente. Sei lá, mistura um pouco de iogurte. Existem diversas coisas que a gente pode fazer e que muitas vezes a gente não tem a criatividade de fazer. Né, roubaram a nossa criatividade. O celular, o computador, a internet, né, faz com que a gente perca toda a nossa criatividade. E agora, ainda mais com essa coisa da inteligência artificial, né, que aí ficou muito prático. Nossa, então, preciso de um texto de 500 palavras sobre alimentação saudável. O negócio escreve para você. Então, é como se a gente não tivesse mais precisando usar o nosso cérebro, o nosso próprio cérebro. E aí a gente esquece dessas coisas, né? Mas eu penso... Opa! Eu penso que talvez, né, daqui a algum tempo, a gente vai pagar um preço muito caro por isso. Porque não é bom, né? Nós somos seres humanos, seres racionais, então não é bom que a gente pare de pensar, que a gente pare de colocar em prática aquilo que a gente foi feito para fazer, né? Ser racional. E a gente acaba se esquecendo disso, né? Que a gente está aqui para isso, para pensar, para se desenvolver, para criar, para ter família, para trabalhar, né? Então, é colocar novas coisas, né? Incluir novas frutas, novos legumes. Hoje me perguntaram, né? O que é bom comer no lanche da tarde, que é proteico, para não sair da dieta low carb? Quais são as opções? São infinitas opções. Você pode levar até para o seu trabalho uma lata de atum. É proteína. E é prático de carregar, né? Queijo, iogurte, ovos cozidos, IoPro, né? Que é uma coisa assim que tá à nossa mão. Whey protein dentro de um copinho que você consegue carregar, é um pó. São infinitas as opções. Só que a gente se esquece de usar essas coisas ao nosso favor, né? Então, quem gosta de alimentação saudável acaba virando um maluco, né? Vira o maluco da turma. Porque você só come coisas saudáveis. Não. Não é assim. É o que eu falei no começo, né? O que a gente está plantando hoje,
a gente quer colher daqui 10, 20, 30 anos, né? Tem uma nutricionista que eu gosto muito, que ela fala que gaste bastante no mercado para você não precisar gastar na farmácia, né? Porque tendo bons alimentos, a gente consegue essa cura, a gente consegue sarar o nosso organismo, né? E quase todas as doenças a gente consegue sarar com a alimentação, tá? Não tô mentindo quando eu falo isso. Santa Hildegarda dizia isso, Dieta GAPS diz isso, várias outras dietas, né? Pensem aí, diabetes, por exemplo. Você consegue controlar a diabetes tranquilamente com uma dieta saudável, né? Existem pessoas que até deixam de ser insulino dependentes quando tomam, quando tem uma dieta mais saudável, né? Por exemplo. Então, minha gente, e se nós, né, queria deixar que vocês pensassem, né? E se a gente se deparasse com a doença, por exemplo, vamos dizer que daqui 10 anos, né, você tem aí uma doença seríssima e que se você pudesse voltar hoje e mudar os seus hábitos, você mudaria. Não é legal pensar nisso, né? Existem várias pessoas que a gente conhece que passaram por isso e não é uma experiência legal, é uma experiência dolorosa, é uma experiência difícil. Então, que a gente não espere esse dia chegar para poder mudar os nossos hábitos, né? Para colocar em prática essa praticidade que o mundo de hoje nos traz, né? Que muitas vezes a gente consegue alcançar com coisas super simples que a gente faz, né? Quando no fim das contas a gente se deixa levar pelas coisas que simplesmente passam, né? Pelo momento, pelo oba-oba ou pelo próprio sentimento, né? No sentido de que, eu mereço, então hoje eu vou comer isso mesmo. Não, eu não vou fazer atividade física agora porque, eu tô cansada, eu não preciso, né? Então, a vida tá aí nos chamando para despertar. Se você gostou dessa live, manda esse conteúdo para mais pessoas, né? Você pode fazer essas mudanças na sua vida. Você talvez um dia vá precisar, né? E você deve. Por que você deve? Porque você não sabe o que você vai se deparar amanhã ou depois, quais são as coisas que você vai se dar conta, né? Então, existem muitas formas, né, da gente plantar hoje o que a gente quer colher amanhã. E a alimentação mais saudável é isso, né? Você buscando uma alimentação saudável, você com certeza colherá no futuro muito mais saúde para você, para sua vida, para sua família. E trazendo, lógico, esses hábitos para todo mundo da sua casa, para todo mundo que você conhece, né? Porque a gente tá aí para isso, né? É para ir para os lugares e realmente transformar os lugares onde a gente vive. Então é isso. Um beijão para vocês. Vamos ver quem tá por aqui hoje. A Lu e a Sheila. Beijo, meninas. Fiquem com Deus aí. Um beijo para vocês e boa noite.